Olá, que bom ter você por aqui de novo no Mergulhando na Lição. Vamos juntos nos aprofundar um pouquinho mais na Palavra de Deus? O nosso tema de hoje é fantástico, gente. É sobre a graça. Mas não só a graça que salva, é sobre a graça que transforma o nosso caráter. Vamos mergulhar nisso? E para começar a nossa reflexão, olha só, guarda bem essa frase. Ela é o coração do nosso estudo. A graça que nos alcança para a salvação é exatamente a mesma força poderosa que trabalha na gente, que nos molda dia após dia. Tá, mas como é que essa graça funciona na prática? Para a gente entender essa verdade tão profunda, vamos olhar para uma ação dupla que ela tem. Não é só um momento, é um processo contínuo na nossa vida. E aqui a gente vê isso de um jeito bem claro. Pensa só, a graça não é um evento de um dia só. De um lado, ela perdoa. É o ponto de partida, o início da salvação. Mas do outro lado, ela transforma. Ela continua agindo, sustentando a gente no caminho da santificação, nesse crescimento de cada dia. Então, o ponto principal é este. Olha só, a graça é a base de tudo na vida cristã. É o poder de Deus que perdoa, que transforma e, o que é fundamental, nos capacita, nos dá força para viver uma vida que agrada a Ele. Uma obediência que nasce do amor, sabe? E agora vamos um passo adiante. Vamos ver como essa graça vai construindo algo maravilhoso dentro da gente. Um caráter que começa a refletir a imagem do próprio Cristo. A lição mostra pra gente um caminho bem definido. Olha, tudo começa com uma entrega total, sem guardar nada. A partir daí, Deus começa o trabalho diário em nós, um processo de aperfeiçoamento. E o resultado disso tudo? A nossa vida vira um testemunho vivo do poder do Evangelho para o mundo ver. E aqui está um princípio-chave desse processo. Não confiar na carne. O que isso quer dizer? Significa a gente reconhecer que sozinhos, com a nossa força, a gente não consegue produzir nada de bom. A transformação de verdade só começa quando a nossa dependência está toda em Cristo. Bom, isso tudo levanta uma pergunta bem natural, né? Se é tudo pela graça, onde é que entram as boas obras na nossa vida? Qual o papel delas? Primeiro ponto, e isso precisa ficar muito claro, como a Bíblia ensina. As nossas ações, por melhores que pareçam, não são o preço da nossa salvação. Elas não são a causa. Pelo contrário, as boas obras são a consequência, sabe? São fruto visível de que a fé é de verdade. Elas são a prova de que uma vida foi tocada e transformada pela graça de Deus, mostrando que algo real aconteceu do lado de dentro. Ou seja, as nossas atitudes se tornam uma confirmação poderosa, não do nosso mérito, mas da obra que Cristo fez em nós. Elas mostram que a fé está viva, confirmam que a salvação já é uma realidade na nossa vida e revelam para o mundo o poder que o Evangelho tem de transformar. Certo, tudo isso é maravilhoso, mas como a gente traz essas verdades para a nossa realidade, para os desafios que a gente enfrenta todo santo dia? O estúdio nos desafia a olhar para o nosso tempo, que muitas vezes é marcado por uma fé meio rasa, sabe? E a proposta é que a gente responda a esse cenário com uma fé genuína e um serviço de coração inteiro. E o legal deste ponto é que ele nos dá respostas práticas, com foco em Cristo, para essas pressões que a gente vive. Por exemplo, diante de uma fé superficial, a resposta é focar no Senhor. Se a gente está só esperando passivamente a volta de Jesus, a Bíblia nos chama para um testemunho ativo, para a ação. E nas provações, a nossa força vem da alegria que temos em Cristo. E já que falamos em alegria, vamos encerrar o nosso estudo de hoje focando justamente na fonte da nossa força, da nossa motivação. Gente, que lembrete importante para o nosso coração. A nossa alegria não depende se o dia está bom ou ruim, se as coisas estão dando certo ou não. Ela está firmada em alguém que não muda nunca, na pessoa de Jesus Cristo. Que resumo lindo do nosso estudo! Ele junta todos os pontos e direciona o nosso coração para a nossa única e verdadeira esperança, viver pela fé hoje, enquanto a gente aguarda com muita expectativa a volta de Jesus. E para a gente terminar, que essa verdade tão conhecida da Palavra de Deus fique no nosso pensamento. Um alvo para a gente caminhar, sempre impulsionado e transformado por essa graça maravilhosa. Que Deus te acompanhe nessa caminhada. Até o nosso próximo estudo.